tema de hoje é sobre uma carteira, tá? Na verdade, é um usuário do Reddit que ele quer conselho sobre o portfólio de cripto que ele tem. E ele tá dizendo aqui que investiu US$ 50 em cada uma das moedas, e são 11 moedas. 11 moedas. Hoje você vai entender um pouco mais sobre reposicionamento, né? Proteção, como você se protege imediatamente no mercado e como que você se reposiciona dentro do mercado, o que que você abandona, qual é o momento que você tem que abandonar. Vou falar sobre narrativa também. Então, esse tema hoje aqui do Reddit, ele vai me ajudar a te explicar sobre narrativas, que é o que move o mercado a partir de agora, de 2026, é o que vai mover o mercado. Se você não sabe, se você ignorar isso, você vai comprar depois que todo mundo estiver realizando lucro, tá? E aí você vai ser a realização do lucro dos outros, e o seu vai ficar no espaço vazio do tempo. Então, saber escolher moedas, saber o momento certo que a narrativa está sendo comprada, entender que aquele momento é um momento de compra, que é um momento de você acumular de verdade, tudo isso não é no YouTube que você vai ouvir, não vai ser ninguém que vai chegar para você e falar, ô, tá na hora de comprar aquela moeda, a menos que seja um serviço, né? Olhando os dados, é você indo no mercado, num CoinMarketCap da vida, e você perceber que existe uma movimentação anormal ali, naquelas moedas, que existem moedas que já são meio óbvias de comprar e toda pessoa deveria ter numa carteira. E separar a carteira dessa forma, né? Porque o brasileiro gosta muito de comprar muita coisa no mercado. Se você pensa que as pessoas estão investindo monogamicamente, né? Tipo, só comprando uma moeda, só investindo em uma moeda, duas moedas. Não. As pessoas compram muitas moedas, tá? Acaba tendo uma carteira com excesso, muita coisa. Uma parte da carteira faz sentido, outra parte ela comprou pelo fome. Só olhando a carteira eu já sei em que momento. Essa carteira aqui eu já sei em que momento esse cara comprou essas moedas. Foi em 2024. Pelo nome das moedas que estão aqui, eu já sei que foi em 2024. A gente tá em 2026. Esse cara já era pra ter como é que diz? Se desfeito. Eu não sei se essa palavra tá certa, mas é tipo se desfazer, né? Tipo, sair daqueles ativos há muito tempo. Esse post tem um mês. Então, assim, se ele comprou essas moedas de 2024, na verdade tem um aqui que eu tenho certeza que ele vem arrastando desde 2021, pelo nome. Pelo nome da moeda, você já... É porque, entenda, eu quero que você entenda o meu ponto de vista. Não é meu ponto de vista, mas raramente eu trago meu ponto de vista. Na verdade, eu trago aqui as instruções do mercado, praticamente. O ponto de vista fica bem lá atrás. Porque ponto de vista não leva ninguém a lugar nenhum. O ponto de vista é meu, é seu, e aí a gente fica nessa discussão, não chega a lugar nenhum. Eu tô aqui para passar instruções. Então, as minhas instruções, a instrução que eu tenho a dar, e que eu quero que você entenda que eu já passei por todo esse cenário. Esse cenário aqui dos piores momentos do mercado. 18, 19, 20, 21, 20, 22, é o que foi o pior de todos. 23, a recuperação do mercado em 2023. O 24, que foi o melhor cenário para 24 e 25, acabou. Então, 2025 não era pra ninguém estar comprando nada. É doido, né? Mas é essa forma que você tem que ver o mercado. Você compra alguma coisa pra manter em 2025? Não, você compra alguma coisa pra você negociar em 2025, aproveitar uma janela curta. Porque a maior janela do mercado foi em 2023, para as melhores moedas que já estão há muito tempo. Depois disso, as pessoas só compraram coisas que pareciam novas, joviais, né? Nossa, é uma repaginada do mercado. E eu tenho percebido isso. Depois que eu comecei a estudar o fenômeno da Solana em 2024, quando eu estudei a Solana em 2024, para entender o que foi que aconteceu, por que ela teve aquele destaque todo, eu comecei a entender de narrativas, e aí eu já comecei a falar de narrativas, uma coisa que eu não vi ninguém falando aqui, porque você vai entendendo como que o mercado se molda, até porque eu invisto no mercado, eu não quero ser uma vítima do mercado, uma vítima dos VCs, né, os grandes investidores, que é quem dita as ordens por aqui. Eu preciso entender como esses caras veem o mercado, como eles manipulam as narrativas. Sim, tem muita narrativa que é manipulada, tem muita narrativa que é forjada, né, que surge ali, que ela não tem nenhuma base dentro das raízes do blockchain lá de 2009, 2008, 2009. Então, você tem que ir entendendo, porque se você não entende até que ponto você vai, jamais você vai ser o cara que vai pegar 100 mil e comprar um altcoin, por exemplo. Você não vai fazer essa loucura.
Sabendo, claro que não. Agora, sabendo, você vai lá e vai comprar. É muito difícil. Se achar alguém no Brasil, eu não conheço. Se você for essa pessoa, por favor, entre em contato comigo. 100 mil numa única altcoin, assim, aleatório. A gente precisa conversar. Porque você, eu preciso entender sua cabeça. Você é um estudo pra mim. Então, porque é muita grana pro altcoin. O mercado de altcoins, ele sempre foi um mercado meio. As pessoas sempre vão com um pé no freio. Peraí, eu vou, mas eu vou devagar. Então, é um mercado enorme. O mercado de altcoins é muito maior do que o mercado em si, né? O mercado de elite, ele é um punhado de moeda. O mercado de altcoins é gigante. São mais de eu acho que já deve estar. Nossa, eu nem sei qual o último. Os últimos dados aqui, eu nem sei em quantas altcoins existem, quanto que tá hoje, né? Mas com certeza já passou daqueles antigos 23 mil moedas, né? Então, essa carteira aqui vai te ajudar a entender, até mesmo para você encontrar erros na sua carteira. Não é. Eu não tô aqui dando opinião sobre a moeda, entende? Isso não é opinião, porque a opinião você já tá cheio de opinião aí no YouTube, nos comentários de outros vídeos, aí você vai ver que tem muita opinião. Não é opinião, é você entender que o mercado se move assim. Se você quer sair à frente da manada, entenda a complexidade do mercado. Só, é a única coisa que eu tenho a dizer para qualquer pessoa que queira investir de forma inteligente e ter resultados, porque se for só para comprar moeda, segue aí o bonde e faz o que todo mundo tá fazendo. Agora eu não te garanto o resultado, tá? Não garanto pra ninguém. Não garanto ninguém que o resultado vai vir se você não seguir essa sequência de escolher moedas, entender que aquilo é uma narrativa, que tem o tempo dessa narrativa, que você tem que ler os dados de compra, saber que aquilo está acontecendo no momento de compra, que você tem que comprar pelo menos uma parcial do que você quer comprar, e esperar o mercado ir se formando, esperar mais pessoas comprarem aquela moeda. E aí depois você compra mais um pouquinho, até você parar de comprar. Parou. Chega um momento que a gente para de comprar e a gente espera só ali a valorização máxima, que é no momento da euforia, que é toda a galera que tá atrasada, que não comprou antes, vai comprar agora. E aí é onde tá o teu lucro. Você tira. Parece ser ordinário? Parece, né? Se você for uma pessoa muito ligada a coisas certas. Né? Parece ser ruim essa frase, mas a gente ganha no atraso dos outros. Você lucra com a leseira da galera a manada, o FOMO, quem tá com medo de ficar de fora, você já se antecipou. Então, o mercado é feito para quem tem a paciência de se antecipar, tá? Vamos aqui nessa carteira, vamos começar aqui com esses ativos. Eu acho um tanto quanto perigoso alguém perguntar isso, né? Eu acho ousado. Preciso de conselho, porque conselho não é nem a palavra, né? Conselho, o que é conselho para você? Precisa de conselho, preciso de conselho para o meu portfólio. Eu não acho que seja essa palavra que deveria estar aqui. Sei lá, preciso de orientação, preciso de insights, preciso de informações, preciso de ideias, preciso de explicações sobre o, sei lá, qualquer outra coisa, um conselho. Porque conselho, cada um vai dar o seu conselho, principalmente se as pessoas tiverem essas moedas aqui. Aí ele fala aqui, eu preciso de conselho sobre meu portfólio de cripto. Aí ele fala aqui, olá pessoal, gostaria de receber opiniões sinceras sobre meu portfólio atual. Tenho apenas cerca de 50, apenas. Então ele já tá deixando aqui, já tá, né, se explicando nesse apenas US$ 50, né? Ele já tá deixando claro que não é muita coisa, meio que, não é muita coisa. E aqui eu levanto uma questão. Não importa quanto você tenha no seu portfólio, não importa como está a sua carteira, você precisa ajustá-la. Você precisa se desfazer de algumas moedas, você precisa organizá-la, independente. Mas eu só tenho R$ 100 em cada uma, não interessa, é dinheiro, tá? Porque é o que é dito, né, na psicologia financeira, que é você sente a perda desses R$ 100 muito mais do que se você ganhar R$ 100. Então, você não consegue ficar feliz se você ganha R$ 100, R$ 100, mas se você perde R$ 100, aí, mas que coisa hora, eu perdi 100. Se você perde R$ 20, você sente uma dor. Porque a gente sempre, de acordo com a psicologia financeira, a psicologia em si, você sente mais a perda, não importa do que, você sente mais, você sofre mais com a perda do que você conseguir se sentir muito feliz pelo ganho. O ganho é temporário, é só um momento ali de aquela expectativa. Ganhei, mas passou. Acabou. Não dura muito tempo. A dor não, você fica ali remoendo um bom tempo.
Então, tenho apenas cerca de US$ 50. Para deixar bem claro para você, quanto que é US$ 50 aqui no nosso real brasileiro? Já abri aqui o dólar hoje, e o dólar hoje já atingiu o pico máximo em 22 de dezembro, 5,59, e agora ele está a 5,50. Então, US$ 50 são R$ 275. Esse maluco está dizendo que tem R$ 275, ou seja, ele tem US$ 50 em cada moeda. Ele tem 11 moedas, porque eu já olhei aqui o portfólio, são 11, eu contei, são 11 ativos. É a realidade de muita gente aqui no Brasil ter R$ 100, ter R$ 200 em um monte de moeda, uma carteira gigante que ela não vai administrar, ou seja, ela não vai se reposicionar quando ela poderia ter essa grana toda, né? Porque ele tem, deixa eu calcular aqui, peraí. 50 vezes 11. Sim, eu precisei fazer essa conta. US$ 550. No total, se ele tem 11 ativos, são US$ 50 em cada uma, são US$ 550, tá? US$ 550. Eita, cadê a calculadora? Sumiu. Isso mesmo? Isso, tá certo. Porque matemática nunca foi meu forte. Que dá um total de 3 mil. Isso aqui é a realidade do Brasil. Às vezes eu penso que tem alguns registros aqui que eu pego que eu penso assim, cara, isso aqui parece que é uma história de um brasileiro, né? Porque é um valor que todo brasileiro tem em cripto. Toda e qualquer pessoa já investiu 3 mil em cripto assim, mas não em uma moeda. E aqui a gente pega o porquê que as pessoas não fazem isso. Se eu falo pra você, cara, compra 5 mil da moeda fulano de tal, você não compra. Por que você não compra? Porque você só pode ter confiança de colocar tanto, que não é tanto dinheiro, 5 mil não é muita coisa, tá? Pelo menos ao meu ver não é. Você é a tal da tomada de decisão confiante, sabe? Não tem como você confiar realmente comprar 5 mil em uma moeda se você não escolheu. Se não existiu o processo de comprei, não, escolhi, né? Deixa eu baixar aqui que aqui já tá alto demais. É porque eu ouço alguma coisa. É só ondas. Que é pra eu me concentrar. Tem ajudado. Você. É impressionante. Qual era o fio da meada aqui? Meu Deus, eu tinha que me perder, não era possível que eu ia me perder aqui. Calma lá, vai dar certo. É porque o som aqui tava mais alto do que a minha voz, eu tava bagunçando as ideias. É um processo, isso mesmo, é conseguir recuperar. É um processo, você tem que pegar do momento que você escolhe. Então, se você aprende a escolher moedas, muito facilmente você vai rapidamente pegar o momento de comprá-las, porque você sabe analisar dados. E dado não tem como, dado não é opinião. Os dados de uma moeda não é opinião de ninguém. São os dados. É o volume, você está vendo o mercado. Você pode pegar qualquer moeda. Vou dar um exemplo do Bitcoin, porque o Bitcoin é a moeda central, até mesmo para te dizer que no momento que eu estou fazendo esse vídeo, ele está a 80. Deixa eu só resetar aqui, que talvez não seja. Pera aí, calma lá. 87.862, US$ 87.936,40. Então, nesse momento que eu estou fazendo, hoje é 30/12. Então, os dados que eu falo é o mercado. Então, nos últimos 30 dias desde a queda, o quanto que o Bitcoin perdeu de mercado e quanto que ele recuperou em preço, em volume. O que que vai dizer para você que houve uma compra? É o volume. É quando ele estiver no seu pior cenário, o volume está no seu melhor cenário. Então, os dados do mercado, o que que vem recuperar primeiro? O que está recuperando primeiro é o mercado, é o volume. O volume é o volume do mercado, o volume de compra diz o que para você? Que existem pessoas comprando aquela moeda, mas aquela compra ainda não é capaz de reverter o cenário. Agora, quando você pega um acumulativo semanal aqui, ó, deixa eu pegar o histórico, semanal, quando você começa a comparar o volume da semana anterior com o volume antes da semana, dessa semana, quando você compara o volume da semana passada para essa semana, e aí você vai acompanhando, cara, nas primeiras semanas do mercado, do ano de 2026, na primeira semana de janeiro, na segunda semana de janeiro, quando o start acontecer, você vai saber, você vai se posicionar. O mercado cripto, a gente se organiza, a gente compra, a gente é, é,
se resolve em tomadas de decisão no momento que o mercado está em silêncio, no momento que as pessoas se dispersaram. O mercado, por natureza, a natureza natural do mercado, ele precisa dispersar essas pessoas. E você tem que entender que é para isso que servem as quedas. Você não pode, o mercado caiu logo agora que eu comprei. Isso, na sua expressão, já deixa claro que você está comprando no momento errado. Você tem que ser a pessoa que vai dizer, cara, eu preciso entender o momento de compra. Qual é o fenômeno por trás disso? Como escolher moedas? Você tem que aprender a escolher. Porque quando você aprende para onde olhar, logo você vai saber que aquela moeda você não compra, aquela moeda você vende tudo, aquela moeda nunca mais vai pertencer ao seu portfólio, aquela moeda ela fez parte de uma narrativa que foi embora e que aquela narrativa você não vai comprar mais, você vai ficar ligado. São as experiências no mercado, esse processo de escolha, de você passar por algumas coisas no mercado que vai fazer você ter resultado, cara. Não tem essa de, eu vou comprar um curso que vai me ensinar tudo, porque o cara é foda, porque, porra, é 3 mil num curso, eu vou aprender tudo. Não, não é um curso que vai fazer você ficar bom nisso. É o dia a dia. É quando o mercado cai e você saber o que fazer. Se o mercado cai e você não sabe o que fazer, é um curso que você comprou que não te ensinou nada. Entende? Então não adianta você querer que tudo que você tem que passar no mercado esteja em um curso de 3 mil, porque não tá. Ali vai estar o básico da essência. Pelo menos eu acredito nisso, nem sei se vai ter o básico da essência, tá? Porque a maioria não nem fala disso. É você saber, cara, o que tá dando certo agora? O que nesse momento tá dando certo? O que eu preciso olhar? Pra eu não ser mais um tonto aqui no mercado, pra eu não ser trouxa, né? Porque eu não quero dar 5 mil, perder 10, 5 mil. Porque a galera aqui no Brasil perde muita grana em cripto. Com esse tipo de carteira aqui, sabe? Tendo um punhado de grana em um monte de moeda, tem R$ 200, R$ 100 numa moeda, 50 em outra. Pra quê? Você poderia comprar só uma? Aí você fala pra um cara desse que ele tem um monte de moeda inútil, eu falo, cara, por que você não compra só Ethereum? Aí você fala, pô, você tá puxando sardinha pra Ethereum, você tá divulgando. Não é divulgar, gente, é meio óbvio que a elite do mercado é o que você tem que ter na sua carteira. Beleza, o cara chega pra mim e fala, eu não faço a menor ideia como é que escolhe uma moeda, mas o que eu tenho que comprar em primeira mão? A elite, o que já deu certo. O que eu chamo de elite, né? Porque elite é porque já tem tempo suficiente pra não fracassar. É porque não tem como. Quando o mercado, eu falei isso nos conteúdos anteriores aqui dessa playlist. Pra você entender a narrativa, quando o mercado tá no seu melhor cenário, quem é que sobe? Dá uma olhada quando isso aqui tudo passar. Quem é que vai valorizar? Não são as altcoins, não são aquelas moedas ordinárias. É a elite. Quem é a elite? É o top 5 do mercado, é o top 10 do mercado que vai sair em disparada. Então, não é meio óbvio que você deveria ter essas moedas na sua carteira? Dados complementares é você bater o olho aqui, você não precisa de gráficos, só se você quiser, né? É gosto de cada um. Você bater o olho aqui e fala, cara, há quanto tempo o Bitcoin não encosta em 90? Aí você começa a olhar os fechamentos. Tá aqui, ó. Começa no dia 1º de dezembro, a primeira semana de dezembro. Segunda semana de dezembro, ele já não vai mais para os 90. Na terceira semana de dezembro, ele já não vai mais nos 90. Na terceira semana de novembro, ele já não vai, que é 22 aqui, ele já não vai mais nos 90. O que esse cenário quer dizer pra você? Será que ele encontrou um fundo? Que é o que as pessoas falam. Será que encontrou um fundo? Será que vai cair mais? Será que vai existir uma compra? Será que o que está acontecendo aqui é um fenômeno que você tem que olhar? Isso serve para qualquer moeda, não só para essa. Só isso. Dá trabalho de fazer isso? Não. Isso requer você sentar ali 15 minutinhos do seu dia, no horário do almoço, sei lá, num café da tarde, num café da manhã, você pegar o CoinMarketCap e conferir só isso. Só conferir aqui o maior de todos, porque é ele que vai levar todo o resto. Então, não fica pensando, eu tenho que comprar aquela tal moeda. Não, olha só esse cara aqui, porque quando você olha esse cara e ele começar a reverter, você já se posiciona na moeda que você pretende comprar. Porém, você tem que saber a narrativa que ela está. Se quando o mercado subir, ela realmente vai ser essa narrativa dela não ficou lá em 2021, como na carteira desse camarada aqui. Tá? Que é o que eu vou decifrar para você aqui agora. Então, esse conteúdo hoje ele vai ser um pouquinho longo, mais longo do que o normal, porque é uma carteira gigante. Eu vou tentar analisar o máximo de moedas para te explicar narrativas e escolhas de moeda, tá?
Para fazer isso aqui, eu vou ter que tirar a tradução, tá? Mas basicamente ele tá dizendo o quê? Peraí. Ele tá dizendo que ele tem US$ 50 em cada uma dessas criptos e adoraria saber o que vocês, ou seja, o que nós achamos, principalmente quais vocês manteriam, comprariam mais ou venderiam. Então ele quer saber o que manter, o que comprar mais e o que vender. Eu acho que aqui ficou bom, só tem que dar um zoom que eu não tô enxergando porra nenhuma. Aqui, ó, como proteger, ficou legal, acho que ficou, deu pra entender aqui, ó. Como proteger e reposicionar sua carteira. Eu acho que encaixa bem, nem ia ser o tema, né? Encaixou aqui. Porque tem muita moeda aqui, eu acho que faz sentido eu abordar esse tema aqui, ó. Exemplo de uma carteira com 11 moedas, que é o caso desse Reddit aqui. Aí tem aqui o manter, que tá em amarelo, o verde, que tá comprar mais, que tá em verde, e o azul, que é vender tudo. Que talvez na sua cabeça deveria ser vermelho, mas vermelho é quando você perde, né? Então o azul é tipo você se reposicionar, vender tudo, né? Se desfazer daquela moeda. Então a gente já vai começar aqui com a Ethereum, né? Qual é a bolinha que a gente vai colocar aqui na Ethereum? Se vai ser amarelo, verde ou azul aqui para ele. E no caso aqui, é entender quem é a Ethereum. Vou ter que tirar o. Acho que não precisa mais, é só pra você saber que essa é a carteira dele, ó. Porque tá traduzido, então tá os nomes em português, tá? Os nomes estão traduzidos. Aqui no final ele fala aqui: meu objetivo é otimizar e fortalecer meu portfólio, em vez de dispersá-lo demais. Quais vocês acham que tem o maior potencial a longo prazo? Então ele está perguntando aqui o que manter, o que comprar, o que vender, e aqui ele quer uma opinião do que manter para longo prazo, que eu acho que é o que todo mundo quer saber, afinal, o que vale a pena levar por muito tempo. Ele tem US$ 50, eu até vou deixar aqui, ó. É exemplo de uma carteira com 11 moedas. 50, deixa eu jogar aqui. US$ 50 em cada. Tá corrigindo por quê? Ignorar. Em cada. Os US$ 50 é cerca de R$ 275. Aproximadamente 275. Vou colocar assim, tá? Aproximadamente. Oh, caramba. Aproximadamente R$ 275. R$ 275. Tá errado? De novo, tá certo. R$ 275. Total. Total. Total da carteira. US$ 550 em real vai ser 3.025. 3.025. E tem uns quebrados? Tem uns quebrados, 83 centavos. Até os quebrados tem que ser incluído aqui. Isso aí. Pronto. Isso aqui é o total da carteira deste cidadão aqui. Ele tem um total de 3.025. Ele tem 11 ativos. Agora vamos lá. É uma grana legal porque eu converti para real brasileiro, tá? Hipoteticamente vamos dizer que é um usuário brasileiro. Só que não, é só um exemplo. Ethereum, a primeira coisa, uma parte dessa grana que ele tem aqui, tá? É meio óbvio ser Ethereum. Então aqui é um ativo que vale a pena manter, não tem muita coisa a ser pensado. A Ethereum é a segunda maior moeda aqui, deixa eu jogar aqui no CoinMarketCap. A Ethereum é a segunda maior moeda em volume volume das últimas 24 horas aqui, ó. A Ethereum tá a segunda maior moeda em volume, porque ela é uma moeda, ela não é uma moeda estável, então ela tá aparecendo o SDT aqui, mas ela é uma moeda. Então ela tá em segundo, em terceiro a Solana, a BNB em quarto, e por XRP em quinto e por aí vai. Esses são os ativos que têm mais credibilidade, passam mais credibilidade aos compradores, tá? Que eu chamo de moeda de elite. É meio óbvio que todo mundo vai comprar isso aqui. Você deveria ter uma dessas moedas na sua carteira se você não quer ter todas. Então a Ethereum é meio óbvio que a gente já põe a bolinha aqui amarelo, porque é meio óbvio ele ter a Ethereum. Ele tem que manter porque é a segunda maior moeda em volume, em mercado e tudo mais. Aí a gente vai para Chainlink. Cara, Chainlink começou a dar merda aqui. Chainlink, vamos lá. Chainlink.
que eu vou fazer aqui pra você? Sempre que você for escolher uma moeda, você tem que fazer isso. Você tem que procurar o pico máximo da vida dessa moeda. Tipo, o máximo, o hype máximo dela. Quanto tempo faz? Se já passou, se tem chance de voltar. Saber qual é a narrativa. A Chailink, ela teve o seu pico máximo em 2021, 48,84. Eu nem sabia que ela tinha chegado tão longe assim. Foi isso mesmo. Caramba. Nossa, eu só consigo lembrar ela em 20 e poucos. Eu não lembro dela em 48. Mas tudo bem. 48,84. Um volume de 2,46 bilhões. Hoje em dia, a Chainlink não tem nem 500 milhões em volume. Olha que diferença gigantesca. Então, ela caiu, ela deixou de ser, caiu no gosto, caiu na compra das pessoas. Não tem mais, não se pensa mais em Chainlink. Ela é uma moeda que ela não se encaixa como narrativa, como moeda de elite, porque na verdade ela já faz parte de uma elite adormecida. É tipo a Cardano da vida que tá aqui na elite, mas tá adormecida. Uma. Na verdade, a Cardano caiu da elite, né? Peraí, deixa eu contar. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. É, ela ainda tá na elite. É porque tem as moedas estáveis e a Dogecoin não entra, tá? Então a gente tem aqui o Bitcoin, Ethereum, Solana, BNB, XRP, tira Dogecoin, vai ser Zcash, Cardano, Troll, Sui e a Bitcoin Cash. Há algum tempo atrás, a Chainlink estava aqui disputando com a Avalanche também. Como que eu sei disso? É porque tem uma playlist lá no HPS que se chama Pulse 25. Então eu faço todas essas análises do top 10, tá? Só que eu tô fazendo alguns ajustes lá e eu tô deixando só Elite no Pulse 25 e tô trazendo narrativas em playlists diferentes. É uma coisa que precisa ser organizada lá no HPS para ficar melhor, para todo mundo conseguir realmente usufruir das análises. Então foi a forma que eu consegui encontrar para fazer essas atualizações mais constantes, né? Porque a análise é um negócio que é mais cansativo de fazer, né? Não é um curso. Né? O serviço de análise ele é cansativo de fazer, você tem que ter uma certa atualização mais frequente. Então eu quebrei cabeça para tentar organizar da melhor forma possível. E vou trazer essas novidades para lá, para o HPS em 2026. 2026 porque o ano já acabou, né? Então 2026. Para ficar melhor, como é que eu vou dizer? Para chegar quem precisa mesmo, sabe? E eu acho que a organização começa dessa forma. Então, da forma que eu tô te explicando aqui, da elite, né, do top 10, a Chainlink já não faz mais parte, ó. A Chainlink já não tá. Ou seja, ela caiu. Caiu porque caiu o volume, caiu porque não tem mais, ou pelo menos não tá mais na narrativa, que a narrativa da Chainlink verdadeiramente, no site dela, vai dizer qual é a narrativa dela, né? Esse é o cara que fundou a Chainlink, tá? Esqueci o nome dele. Ah, tá aqui, Sergey. É, plataforma. Cadê? A plataforma Chainlink desbloqueia as finanças on-chain. O que é muito louco, porque. É doido, porque esse termo on-chain, ele é um termo que ele passou a ser utilizado agora, tá? Nos últimos 2 anos do mercado, né? Tirando 2025. Ele passou a ser utilizado agora, ele nem é popular. O cara que tá há algum tempo no mercado, talvez se ele não pegou essa transição, ou pelo menos essa atualização, ele nem sabe que esse termo surgiu. O que é on-chain de verdade? O que é realmente o termo? É eu poder ir lá, utilizar uma plataforma que ela é transparente, que ela tira essa parte burocrática dos dados, das transações do blockchain, e ela deixa bem claro para mim o que quer dizer aquilo. Ela calcula, ela traz para mim todos esses dados já mastigados. Então, essas plataformas estão tentando fazer isso. A Hyperliquid é uma que está tentando fazer isso, né? Essa transparência de uma coisa que é complexa, complexa, porque blockchain é complexo. Então, ela está tentando trazer aqui essa facilidade, só que a narrativa da Chainlink não é essa, entende? É oráculo, como ela fala que é oráculo. Que se a gente for procurar na raiz dela, essa narrativa deu muito certo em 2021, porque também ninguém sabia muito bem o que era. Então a Chainlink pegou tudo sozinha. Ela agarrou essa narrativa sozinha. Ela surfou a onda sozinha, porque ela valorizou muito, né? Então, pelo menos agora em diante, quanto mais a moeda decidir que narrativa ela trabalha, melhor. E ela trabalha em uma única narrativa. Para o usuário já bater o olho, o investidor bater o olho e falar: eu vou investir nela, porque ela tem a narrativa tal.
Se bagunçar muito, tiver tipo 3 narrativas, a galera já não passa confiança, porque dá a sensação que quer abraçar tudo, né? Quando a Amanda quer abraçar todas as narrativas, ela não chega a lugar nenhum, tá? Então, a Shailene, que ela abraça ali a DeFi, né? DeFi, se você for olhar os recursos dela, você vai perceber que é o que ela abraça, né? O que que ela é, o que que é um oráculo de blockchain, ponte, corrente, ele vai explicando aqui alguns termos populares, até mesmo para você entender onde é que você tá nessa história toda. Então, não precisava nem a gente ir tão fundo nessa coisa da narrativa, porque o volume já tá dizendo para você que acabou, né? Que o interesse na Shailene, que ele amornou. Mas não amornou por causa da narrativa ou pela atividade dela. É porque ela chegou num limite de não passar de uma zona de preço. Entende? Raing, sempre que você for comprar uma moeda, meu som parou. Eu tenho que ouvir aqui minha playlist. Peraí. É, porque a minha concentração aqui máxima é essa playlist. Sempre que você for escolher uma moeda, você tem que ver o Haing máximo dela, ou seja, a última alta dela. Quanto tempo faz que ela não bate nisso, né? Quanto tempo faz que ela não vai pra lá? Que ela não encosta nessa zona. Aquilo é onde o máximo que você pode ter de retorno é só até aquela zona. Então você tem que ficar atento àquilo, olhar aquilo, cara, aqui é um perigo. Porque para os outros, para quem tá ali externo ao mercado, para quem tá só olhando de fora, quando a Shailene bater nessas zonas de máximo, tipo 23, aqui ó, acima, 24, 23, atualmente ela está a 12. Então, o que que vai ser uma compra para quem tá fora, para quem não quer saber de narrativa, para quem tá foda-se a Shailene, que nem lembrava que ela existia. Para essas pessoas, o que vai caracterizar a compra é quando ela tiver a 24, 23, 20, 19, 17, ali vai, caramba, ela saiu dos 12. Só que para você, tipo, cara, aqui é o máximo do meu lucro. Entende a diferença? É muito doido. E isso é uma coisa meio óbvia do mercado, mas é muito negligenciado, porque tá todo mundo agindo no FOMO. FOMO é, eu vou deixar pra comprar depois. Depois eu compro, depois eu faço. Aí quando você vê a moeda dispersando, aí você corre e compra. Nem tá nem aí se aquilo é uma resistência, ou seja, uma zona de preço que já faz muito tempo que ela não passa, que ela sempre bate naquela zona e volta, e aí você compra lá e aí fica segurando a moeda por muito tempo. Você tem que saber disso, sabe? Porque onde é que está o seu lucro máximo se você compra uma moeda que já faz muito tempo que ela não passa de 20, de 23 aqui nas zonas máximas dela? Onde é que está teu lucro? Não existe. O teu lucro ele só está superior a isso. É tipo a Ethereum. A Ethereum, o lucro máximo dela tá acima de 20. Desculpa, acima de 20, desculpa. Não é 20 mil. Tá acima de 5, né? Tá acima de 5 mil dólares. O lucro máximo. Quem quer. Cara, que vai ser aquelas pessoas que vão dizer assim: caramba, você vai ouvir esse tipo de coisa. Você vai. E você vai lembrar desse vídeo. Que vai ser aquelas pessoas que vão dizer, tá vendo? Eu comprei, eu acreditei na Ethereum, eu comprei quando todo mundo tava dizendo que ela não sei o quê. Que é aquela pessoa que quer dizer que, tipo, ela acertou, porque é muito bom essa sensação quando você acerta. Mas não é muito, nossa, só você acertou. Muita gente vai ganhar muita grana com a Ethereum, se ela passar de 5. Agora, se ela não passar, vai estar todo mundo ali naquele lucro reduzido, naquele lucro meio previsível, sabe? Quando é que o lucro vem para valer? Quando é que estoura a tampa do lucro? É quando ela superar 5 mil. É quando você vê a Ethereum acima de 7, ali muito mais próxima daquela aquelas previsões como o BTC sofre, né? Ah, Ethereum vai ser o próximo Bitcoin. Ah, Ethereum vai para 10. E aí você vai ver uma euforia. Só que você tem que saber que, opa, aqui é o momento de realizar lucro. Porque você já se antecipou. Agora, pro carinha que vai comprar depois do 5, que vai comprar até no 7, aí, ó. Eu não gosto desse símbolo. Mas é a verdade. Então, a Shailene, que ela teve seu melhor momento em 2021. Então a gente já sabe que esse maluco, com certeza, ele vem segurando ela desde então, tá? Aqui, a característica que pra essa carteira dele no Shailene, que é o quê? Ele vender tudo que ele tem, tá? Mas não é para ele fechar a porta da Shailene, até porque como ele não colocou exatamente o preço que ele comprou e quando ele comprou, eu sei que foi em 2021, certamente. Agora não se sabe a quanto ele comprou, tá?
Se ele comprou no máximo, se ele comprou na última alta que foi em 2024 agora, 27,82. Se ele comprou mais agora ainda, né, que foi a 24,39. E hoje esse cara tá olhando para um ativo, se ele tiver comprado, sei lá, se ele comprou a 17, se ele comprou a 21 e ela tá a 12, ele tá num momento que na cabeça dele ele precisa manter, segurar para quando ela voltar para aquela zona, ele vender, não é nem lucro. Porque esse cara que não realizou lucro, por isso que eu falo que é tão importante você monitorar. Cara, você compra uma moeda, você monitora. Você não pode deixar lá, esquece esse negócio de ficar mantendo moeda por muito tempo. Existem as moedas que valem a pena você manter. Só que o hold que a galera faz aqui no Brasil é compra quando tá tudo em alta e mantém moedas em queda. Esse hold, ele tá inverso, ele é completamente sem noção. Mas é o que as pessoas estão fazendo. Então, o conceito de hold, as pessoas nem entenderam o conceito de hold aqui no Brasil. O que realmente significa hold. Sendo que hold é um termo que foi uma piada. Foi alguém que foi lá e fez uma zoeira e todo mundo pegou aquilo como sendo uma verdade no mercado que não é. Você compra a moeda, você monitora, realiza lucro, se reposiciona, você vende tudo quando tem que vender tudo. Porque você tem que pensar o seguinte: se esse cara comprou a 17, digamos, ele comprou aqui nessa primeira onda, né? Foi a 13, 19, aí depois teve a oportunidade, o cabelo voando aqui. Ele teve a oportunidade de comprar, de vender, né? Vender a 17. Ele comprou a 13 para vender a 17, mas não vendeu a 17. Teve uma próxima onda que foi 23, ele não vendeu. Ele perdeu muitas zonas de realização de preço, porque de lucro, porque ele estava pensando aqui em 2021, que era uma onda que já tinha passado há muito tempo. Ele entendeu que essa narrativa não tem mais força. Essa narrativa perdeu força. Existem moedas superiores que fazem um trabalho melhor do que a Chailink. Você tem que aceitar isso, por mais que você goste da moeda. Ela tem 8 anos de vida. Em 8 anos de vida, a Chailink não volta para 40 e poucos. Cara, ela tem tempo demais, ela tem um bom tempo de vida para ela ter retornado, para ela ter, tipo, recuperado a metade do preço. E isso ela não fez. Mas é recuperar, entenda o que é recuperar. Recuperar e manter. Tipo, a moeda chegou ali, ela tá. Tipo, Ethereum. Ethereum bate nos 4 e pouquinho, recua, mas não perde tudo. Aí ela volta de novo. Então ela tem ali um parâmetro. A Solana tá quase na mesma onda, né? Vai lá nos cento e poucos, abaixo de 100 um pouquinho, aí volta para os 150, aí vai 180 e poucos, 200 e alguma coisa. Opa, já chegou no limite que é 200. Então você já tem, são moedas mais previsíveis. Você já sabe o limite. Ela tem uma atividade. A Chailink tinha essa atividade até aqui em agosto de 2025. Dependendo de onde esse cara comprou, ele tá numa situação que, e dependendo do tempo, se foi 2021, esse cara já deveria ter vendido tudo. Entenda, ele deveria ter vendido tudo. Só que como a gente tá numa situação que a gente não sabe quando, a quanto ele comprou, eu diria que pra ele manter. Mas, para sair com tudo, no momento que a Chailink volta para essa zona de preço. Agora, quando é que esse cara tem que comprar mais a Chailink? Quando a narrativa dela for acendida, né? Tipo, for reerguida novamente. Enquanto a narrativa da Chailink não for vendida, ele só tem uma janela de espaço de tempo numa próxima alta para vender e sair fora. Entendeu? Entendeu o raciocínio? É exatamente isso. De entender que, cara, a narrativa dessa moeda já foi, eu não vou mais manter isso aqui na minha carteira. A próxima que a gente tem aqui é a Avalanche, né? Ele tem a Avalanche aqui, ó. A Avalanche, depois a Solana, o gráfico é porque tá traduzido aqui pra mostrar que eu tô tirando do Reddit, que não é da minha cabeça, essa carteira tá aqui, tá? Aí ele falou o quê? Quais você acha que tem maior potencial a longo prazo? A gente ainda poderia... Eu já posso pegar essa frase e colocar à frente. Conclusão, né? Maior potencial a longo prazo. Aqui, a gente não põe, né? Porque a Chailink ainda depende da narrativa dela, então eu não vou colocar, tá? Então, Chailink já foi, a gente vai agora pra Avalanche. Tá aqui a Avalanche. Mais uma que a gente tem que encontrar o ponto. Caramba, a Avalanche tá nos mesmos preços que a Chailink, que loucura é essa. Cadê? Aqui. E a Avalanche tem um cenário pior do que a Chailink, né?
Avalanche, US$ 134,86. Isso foi em também 2021, né? Então não foi suficiente. E aqui você pega uma peel. Aqui você pega realmente um insight importante. Se eu fosse falar pra você abertamente as moedas que eu não compraria, e provavelmente são moedas que você talvez tenha na sua carteira que você tá até segurando. Então por isso que eu não exponho, né? Não falo das minhas moedas, porque das moedas que eu não compraria, oficialmente eu não compraria, das moedas que eu vou seguir os hypes, que eu vou seguir a narrativa, né? O momento da narrativa. Porque é uma opinião muito minha, sabe? Eu acho, assim, pelo menos ao meu ver, o mercado cripto ele é muito do que você entende. Você se arrisca conforme você entende. Então, se eu for falar pra você que eu vou investir X valor numa moeda, você vai. Que a maioria não tá nem olhando, né? Não faz nem ideia dessa moeda. A gente já vai receber todo tipo de nome de doido. Ah, tá doido, nada a ver essa moeda e tal. Que porra de site é esse aqui? Tá falando, que merda é essa? Tem a data ali, tem o horário. O que é isso, gente? Normalmente a gente entra num site, ele é. Nossa, esse site é horroroso de tanta coisa que ele tem. Por que Avalanche? Tá, por quê? Adoro. Eu entrei no site da Avalanche pra você fazer a mesma coisa quando você procurar uma moeda para investir. Você tem que ir no site dela e saber o que ela faz ainda. Se ela tem atividade, se o site dela pelo menos está arrumado, que aqui tá uma bagunça, né? O revolucionário conceito Avalanche alimenta uma rede de blockchain rápida. Daqui, aqui começa a importar pra gente. Blockchains rápidas, eficiente, altamente otimizadas, que finalizam transações quase instantaneamente. Beleza, interessantíssimo. Para que vale isso? Em qual mercado a Avalanche se encaixa? No mesmo mercado da Solana. Mas por que a Solana é mais popular do que a Avalanche? Porque a Avalanche ela não vendeu o peixe dela em 2024 e ela foi esquecida no tempo. Eu vou falar uma coisa que é muito louca desse mercado, que você olha assim, tem moedas que são incríveis, mas o mercado não comprou. Então, se a gente põe Avalanche versus Solana, a gente poderia ter comprado a Avalanche, mas a Solana se vendeu muito bem. Então, por isso que todo mundo comprou a Solana. Mas se a Solana escorregar em algum momento, ela vai deixar ela vai deixar uma janela aberta para Avalanche, para Sui, para Toncoin. Ela vai abrir um leque de oportunidades para essas moedas que são rivais dela naquilo que ela oferece, que é eficiência, rapidez e transações instantâneas. Que isso é o blockchain, que é a tecnologia que a gente investe no mercado cripto, mas que a maioria finge que não é isso e tá só comprando moeda por causa de nome, por causa de hype, tá? Então, quanto mais você for atentar o que a moeda faz, mais você vai entender, cara, eu não vou comprar muito disso, não. Eu não vou colocar todo o meu dinheiro, toda uma vida numa moeda dessas. Por quê? Porque existem opções mais superiores a ela, moedas que estão entregando muito mais, né? Que tem uma tecnologia bem mais eficiente do que ela. O último hype aqui da Avalanche foi US$ 52,31, um volume de 2,33. Isso foi agora em 2024, mais precisamente em fevereiro, né? É fevereiro? Eu tô lendo certo, não tô lendo errado. Dezembro de 2024, tá? É porque aqui, não sei se você sabe, mas vem primeiro o dia, depois o mês. Não, 12 do. Não, desculpa, vem primeiro o mês, depois o dia. Normalmente no nosso calendário vem primeiro o dia, depois o mês, não é assim? Pois é, aqui é o contrário. Então, aqui, eu tava lendo como se fosse fevereiro. Aqui é em dezembro, 2 de dezembro de 2024. Um ano depois, praticamente, o último pico, 33 e um volume de 2,62 bilhões. O mercado dela, bem provável. Opa, não é isso, tava lendo errado aqui. O market cap dela com certeza caiu bastante. Muito, desde os últimos momentos aí, ó. De 21,43 bilhões, eu já tá. Nossa, que mudança do caramba foi essa? Cara, Nossa, não tava sabendo. Eu analisei isso, né? Não era uma moeda que eu tava na minha mente. De 21,41 bilhões em mercado, ela tá em 5. Caramba! É difícil, viu? É difícil se recuperar assim tão rápido. É muito difícil.
Mas é um ativo que se o mercado, quando o mercado, né, no caso o mercado vender a narrativa dela em si, a narrativa dela é exatamente o quê? Contratos, camada um é a famosa camada um, né? Camada um, contratos, smart contratos, a RWA e tal, que é uma narrativa que já passou, ela se encaixa em um monte de narrativas. Então, basicamente, se o mercado vende essa narrativa mais forte dela, que é a camada um, que é vendida, só que ela compete com as melhores moedas da camada um. A gente vem aqui em filtros, ó, você joga a categoria, você põe a camada um aqui, ó. Essa aqui são todas as concorrentes do maior mercado ao menor mercado. E você chega. Meu Deus do céu. Você chega à conclusão de que a Avalanche tá perdendo pra Troll. Olha só que doideira. Ela tá perdendo pra Troll, ela tá perdendo pra Cardano, que já tem inatividade muito maior do que a dela. Tá perdendo pra Bitcoin Cash, tá perdendo pra Monero. Até pra Litecoin ela tá perdendo. Então, assim, ela ficou em mercado, tá? Tá competindo aqui com a Litecoin. Só pra você ter noção do que é uma narrativa quando ela é vendida. Então, ela tá na melhor narrativa do mercado, que é a camada um. Então, eu diria pra esse usuário aqui se desfazer dessas unidades que ele tem da Avalanche e comprar a Sui. Por que a Sui? Não porque ela não esquece o ranking, esquece o mercado, não porque ela tem até um mercado menor que a Avalanche, mas é porque a Sui ela traz um ar juvenil, ela traz uma, como é que eu posso dizer? Ela traz uma concorrência mais fiel à Solana, tá? Então esse usuário deveria vender tudo, pelo menos levando em consideração que a gente não sabe aonde ele comprou, quando ele comprou, a quanto ele comprou. A Sui tem mais chances de ser uma substituta, uma boa substituição para ele. Ou ele pode substituir pela Tron, que já está estabelecida aqui. Eu tô falando da Tron em preço, tá? Porque, vamos dizer que ele não vai substituir. Eu não posso dizer para ele substituir por uma BNB. Porque, pô, é cara pra caramba. Ela já tem um valor muito diferente. Até porque ele disse que tem $50 em cada um. Então vamos na lógica do cara. 50 pila em cada uma, tá? Que seria os quase R$ 300 aqui, né? R$ 280 aqui. De acordo com o dólar hoje, isso seria, só pra você saber, ó, R$ 275. Então é essa lógica que tem que fazer na cabeça dele, é substituir por uma moeda que tem um preço semelhante, ou que ele possa comprar mais unidades dela no menor valor, tá? Então, Sui é uma escolha mais realista dentro do que ela já fez. Ela não é uma moeda que ela tem picos de muito tempo, ela consegue voltar rapidamente para aquilo que ela conquistou, ela ainda é um ativo jovem, ainda existe acreditar que o ecossistema da Sui possa vir a entregar muita coisa, tá? Se ela continuar em avanço. Então, seria uma substituição meio óbvia a ser feita. Mas no momento da Avalanche, tá uma situação complicada, porque ela tá, cara, ela tá num cenário muito ruim. Eu não sabia disso, que ela já tinha pego esse tanto de mercado e caiu tanto. É uma queda muito feroz. Caramba! Eu não tava sabendo, juro pra vocês que eu tô sabendo agora. De 22 bilhões em mercado para 5 é uma mudança. Nossa senhora, isso é muito. E o ecossistema da Avalanche, ele é muito ruim. Eu já entrei no ecossistema dela, né? Porque ela é uma blockchain de camada 1, uma blockchain de camada 1 muito ruim, assim, para você encontrar moedas. A forma como é organizado lá dentro é horrível. Ela não passa tanta. Como é que eu posso dizer? A proposta on-chain. Então, vamos lá, poderia ter informações mais claras, o site poderia ser mais organizado, tem muita coisa que, porra, o mercado já é complexo. Se você é uma moeda que vai revolucionar, você faça o papel, né? Porque senão ninguém vai entender o que você quer fazer. Essa narrativa aqui, Real World Asset Protocol, ó, ela está concorrendo com a própria Chainlink, com a XLM, a Herwa, a Ondo, a Pendle. Todos esses ativos aqui, tem de ativos mais novos a ativos mais velhos, tá? Ela tá concorrendo aqui e a única que tá, vamos dizer que é uma narrativa que não tem, assim,
sucesso, né? Não é uma narrativa que tem um monte de moedas que fizeram muita coisa. A gente tem um mix de moedas novas e moedas velhas, então é uma narrativa que até hoje ninguém entendeu. Eu particularmente, é uma narrativa que ela é um pouco confusa. Ela seguiu um hype, no entanto, que passou esse hype, né? E no entanto que ele tem uma dessas moedas aqui, não só a Avalanche. Então ele comprou narrativa sem saber, tá? Ele comprou essa narrativa porque ele tem no portfólio dele a Shylink, que é dessa narrativa. Ele tem a Herua, tá aqui a Herua. Ele tem a Ondo, tá aqui a Ondo. Então ele comprou essa narrativa sem saber. E ele tem a Avalanche. Então só dessa narrativa ele tem 4 moedas. Corrente, que aqui é a Shylink, né? Porque tá traduzido. Ele tem a Shylink, ele tem a Avalanche, ele tem a Ondo e ele tem a Herua. Ele tem 4 moedas de uma única narrativa e ele nem sabe. No entanto que quando você tem várias moedas de uma única narrativa, quando ela cair, essas moedas todas caem. No entanto que todas essas moedas dessa narrativa aqui estão tudo indo de água abaixo, tá? Se narrativa não é importante, eu não sei o que você considera importante. Para mim é de extrema importância, principalmente no critério da escolha. Então, a Avalanche aqui, para ele, seria a primeira aqui que a gente fala de vender tudo. Principalmente essa queda de mercado. Porém, deixa aqui um alerta que o mercado ele não é uma precisão. Eu não posso dizer que essas moedas são ruins, elas são boas, elas só não estão nesse cenário de se encaixar no que ele quer. Lembre-se, seja preciso no que você quer, deixe bem claro para o serviço que você está procurando, para o produto que você quer comprar em relação a cripto, o que você está procurando, o que esse produto entrega. Por quê? Porque o cara aqui ele está deixando bem claro para a gente no Reddit, né? Ele falou o quê? Ele falou que quer opinião, conselho, tá? Sobre a carteira dele que tem 11 ativos, cada ativo ele tem $50, e ele tá falando aqui que ele gostaria de saber o que a gente acha da carteira dele, principalmente quais nós manteríamos, e ele tá colocando para nós, porque ele quer conselhos, então, o que nós manteríamos, o que compraríamos mais e o que venderíamos. Então, a gente tá deixando bem claro aqui, no caso eu tô deixando bem claro o que eu considero para manter, para vender pelo cenário. Não quer dizer que daqui a, sei lá, entra 2026 e aí começam a vender a narrativa Real World Asset que se encaixa aqui com a Shylink e a Avalanche. Quem é que vai subir primeiro? A Shylink é a primeira que vai embora. Só que ela tem um teto de preço, ou seja, você saber que aquela narrativa está sendo vendida, mas que tem ali uma barreira não sei se essa palavra existe, precial, um, o que a gente está disposto a pagar por aquela moeda, pela narrativa. Sempre pense nisso. Então, não é que são moedas ruins, muito importante. O cara quer saber o que que ele mantém, o que que ele compra, mas o que que ele vende. A gente só tá dizendo aqui, a gente não tá taxando que Shylink é a pior moeda, que Avalanche é uma moeda horrível. Não. Apenas o que ele quer e a gente está entregando. E por fim, ele quer saber mais ainda se quais você acha que tem maior potencial a longo prazo. Então vamos lá, o que tem mais potencial a longo prazo, por enquanto, nessa carteira dele é só Ethereum mesmo, tá? Ele tem aqui a Solana. Ah, Solana. Solana faz parte da camada 1, a maior. Na verdade, não é a maior, é a segunda maior narrativa. A primeira maior narrativa é a DIF, né? A DIF ela consegue superar a narrativa camada 1. Então, Solana. Solana tem 70,72, deixa eu ver aqui quanto de mercado ela já perdeu. 134,47 bilhões em mercado e está em 70. Teve uma queda de mercado significativa. Por quê? A resposta é simples. Competitividade em chains, ela compete diretamente com a BNB. A BNB conseguiu superar as expectativas da Solana. A Solana tem uma narrativa que é uma narrativa que ela sofre muito com esses períodos de mercado em correção, quando é uma correção principalmente do Bitcoin, né? Então, é uma narrativa que só vai voltar a ter o seu melhor momento, que a narrativa da Solana é a narrativa meme coin, né? Então, ela abraçou essa narrativa. É uma narrativa que só vai voltar quando o Bitcoin se estabelecer. Tanto que se você entrar lá no Next Screen, você vai ver que as memes estão uma ou outra perdida. Fim de ano também não é um mercado que se aquece muito, ele se aquece mais no início do ano, o mercado de meme. É um mercado que sempre vai existir. Então, a narrativa da Solana é uma narrativa de meme coin, tá?
É o que ela se encaixa, é o que ela atende às expectativas dos comerciantes, né? Então ela está falando aqui o mercado de capitais para cada ativo do planeta. Solana é a principal rede de alto desempenho que impulsiona o mercado de capitais da internet. Capitais da internet, se você entende, é meme, é qualquer coisa que as pessoas queiram monetizar. Pagamentos e aplicações cripto, tá? O que ela deixa aqui bem claro. Conheça a Solana pessoalmente. Tem um evento. Vamos pro evento 2026 aí, ó. Caramba, próximo ano só. Novembro do ano que vem, que é isso. E aqui tem as demais informações. As várias instituições fintechs e blá blá blá. Ela tá vendendo o peixe dela. E aí, o site da Solana é muito bonito, né? Um site bem feito. Bem feito, porque eu consigo ver o que tem aqui, né? É claro, cada etapa tem uma coisa. Um site bem feito. Bonitinho, né? Tem informação demais, tem informação suficiente. O que é isso aqui? Ah, deve ser tipo notícias, né? O que surgiu aí. Essa é a Solana. O mercado dela caiu bastante também. Ela ainda tá aqui. O que pode dar muito ruim pra Solana, e aqui no caso aqui do nosso amigo aqui, é. Ela não entra como o maior potencial para longo prazo, já deixo bem claro. Mas é um ativo pra você manter. Ficou ruim, né? Ficou ruim essa frase, não ficou? Porque eu não considero que a Solana seja um ativo para maior potencial, de maior potencial para longo prazo. Eu vou te dizer o porquê. A Solana ela tá numa narrativa que é muito complicada, é uma narrativa de meme, é uma narrativa que ela não é séria, é uma narrativa para você entrar, negociar, correr um risco, e um altíssimo risco. E só, ela não, ela é uma moeda de elite, ela é uma moeda comprável. Você tem que entender isso, que quando o mercado estiver verde, as pessoas não vão pensar duas vezes em comprar uma Solana, em comprar uma BNB, um Ethereum, porque isso aqui é elite, é o que tem aqui, é o que, cara, é o top 10, top 5, que seja. Ela faz parte de uma das moedas que tem hoje, né, tá em terceiro lugar, é a moeda bronze. Ela tem maior volume que é superior à BNB. Ela não é superior à BNB em mercado. E aqui é algo que precisa ser levado em consideração porque ela perdeu bastante mercado. E o investidor que se antecipa, o investidor institucional, os VCs, eles observam esse dado como ninguém mais. Eles não estão muito interessados em dados de compra, de volume, eles estão interessados em dados de mercado, que é isso que realmente importa para eles. Então, fica de olho na Solana nesse sentido, de você entender que, cara, ela tem uma narrativa assim, você não pode criar tantas expectativas de longo prazo, porque ela tem concorrentes muito. Eu digo que a Solana, ela deu uma sorte dela estar. Primeiro, porque ela tem tempo pra isso, ela tem tempo de vida pra isso, ela tem. Quanto tempo de vida ela tem mesmo? Eu ia dizer que tem 9, mas eu ia estar errando. É 6 anos que ela tem de vida, tá? Então, ela entrou num momento do mercado que ela surfou uma boa onda de 2021 também. A alta máxima dela aqui, ó, em 2021, foi superada agora recentemente, né? Então, 247 foi superada agora em 2024, 257, só que ela superou muito pouco. Então, eu fico pensando, cara, será que esse. Ela tá na mesma. Ela tá na mesma sintonia da Ethereum, né? De ser uma moeda que chegou num preço que todo mundo já sabe que dali aí fica difícil. Então é um investidor que ele vai comprar, mas ele sabe que existe um teto. Sempre que você for comprar, mas você tem que ter essa noção de perceber que os outros também vê o que você tá vendo. Não é você ficar acreditando em vídeos do YouTube que dizem, ai, a Solana vai pra 1.000. Putz, cara, você precisa. Nossa, pelo amor de Deus. É muito complicado colocar um preço tão alto para uma narrativa que nem pensa disso. A narrativa de Memecoin é uma narrativa que o preço da Solana até 250, até US$ 400 é aceitável. A partir disso, esses memeiros, o mercado meme, tem que migrar para um ecossistema que seja equivalente. O único sistema aqui ecossistema que vai suprir é o ecossistema da Sui. Entende? O mercado migra. As narrativas vão migrando. Então, se um ecossistema não atende às necessidades, vão migrar. Se a Ethereum não mostrar trabalho em 2026, existe uma migração. Então, é muito complicado falar de longo prazo em preço quando você
entende o que é uma narrativa, o quanto isso abala o mercado, tá? Porque, não esqueça, a gente tá falando da tecnologia que ela é ignorada por muitos. Tem muita gente que compra cripto e nem pensa em blockchain, sabe? Não faz nem ideia de que tá comprando a tecnologia que ainda não é entendida. Eu não posso dizer que eu entendo de cabo a rabo, eu entendo o que precisa entender, tá? Então, Solana aqui para o nosso colega não é maior potencial para longo prazo, porque tem muita coisa que precisa ser resolvida, mas é um ativo que se ele tem que manter. Independente de onde ele comprou aqui, a gente já sabe que ela tem um teto máximo, que ele já deve ter tido a oportunidade de sair, mas não saiu, contanto que ele não tenha comprado a US$ 200. Eu não recomendo Solana nessa compra, nessa zona de preço acima de 200. Não compre Solana a 200, compre abaixo. Se você tem interesse em comprar essa moeda, a terceira maior moeda em volume, compre agora, compre abaixo. Não seja essa pessoa emocionada que vai comprar 200, 250. Não, não. O seu lucro, entenda, jovem juvenil, o seu lucro está acima disso. O seu lucro, você fala, cara, estou à tampa do meu lucro depois disso. 250, 200 e 300. O teu lucro ele vem em 300, uma Solana 300 e pouco, não se sabe, né? Hipoteticamente, 300 e pouco, 400. Então, assim, é você comprar tendo a consciência, mas até lá você já não vai ganhar se você comprar agora. Contanto que você entenda o porquê, que você saiba, cara, eu tô comprando por causa disso, aquilo outro. Qualquer pessoa que perguntar pra você, você saber explicar por que que você comprou essa moeda. Da sua carteira, quantas moedas você consegue explicar do porquê que você comprou? The Graph. The Graph é a próxima, que é esse ativo aqui, The Graph. E a alta máxima dela foi em 2021. É um ativo que a gente já sabe que ele comprou em 2021, então ele tá segurando há muito tempo. E aqui eu vou dizer o que é o hold investido, tá? Que é? Que é o cara que comprou moeda na alta máxima. Eu não acredito que ele tenha comprado agora, tá? É o que eu acredito. É um chute, é um chutômetro. Com certeza, porque ele não deixou claro aqui no Reddit que quando ele comprou a The Graph, nenhuma dessas moedas, tá? Então, o que eu acredito da The Graph aqui pra ele é que ele comprou na máxima, ele tá segurando desde 2021. Ele também não disse quando ele entrou no mercado, né? Então a gente tá supondo, eu tô realmente supondo, tá? É lógico que se você chega pra mim com a sua carteira, eu vou perguntar, pelo menos quando você comprou esses ativos. Por isso que é importante você marcar, né, ter uma agenda, um diário, né, como aquele usuário do Reddit diz, ter um diário. Porque se você não tiver essa noção do tempo que você está segurando a moeda, o mercado ele vai perdendo sentido para ti. Porque, cara, quem está segurando a Graph só se explica que é uma pessoa que ela ainda, primeiro, ela não sabe escolher moedas, e segundo, ela comprou uma moeda há muito tempo, que ela tá, só ela acredita que essa. Quem diabos está comprando The Graph? Tá. Se a gente ver aqui no. Ele sumiu porque tá no Zoom. Deixa eu ver aqui. Existe um negócio aqui que se chama histórico máximo, tá? Que é quando você consegue pegar o histórico de todos os anos aqui, ó, do mercado. A The Graph, ela teve o melhor cenário dela em 2021. Foi uma moeda que surgiu no boom do mercado. Por isso que eu falo, cuidado com essas moedas que surgem quando o mercado tá bom. Não compre moeda nova. Eu falo isso, mas é mesmo que nada. Como diz, né? Conselho que é dado de graça não tem valor algum. O que é dado de graça para quem não tá pronto para receber não tem valor. Cadê? 2021. Aqui foi. O que é dado para quem não tá pronto para receber não tem valor algum. Essa frase é maravilhosa. É. Fevereiro. Eita. Fevereiro. A alta máxima dela. Deixa eu ver o rank dela aqui. Daqui, ó. 46. Tava no top 40. Segunda semana de fevereiro. Deixa eu ver se mudou o ranking. 30, top 30, tá vendo? Aqui, ó, top 30. Aqui, ó, The Graph, top 30. 3, 6, 9 dígitos, bilhão, né? É, 6 dígitos é milhão e 9 dígitos é bilhão. Ela tinha 1 bilhão em volume. É isso mesmo, a gente pode conferir. Foi tudo. Na verdade, ela atingiu um volume aqui no pico máximo da vida. Ela atingiu um volume de 675. Aquele volume que você viu é acumulativo, semanal, tá? 400. Hoje em dia ela tem quanto? Nossa senhora, que é isso? Nossa senhora.
Que mudança! Sempre que você comprar uma moeda, você fica atento a duas métricas: mercado e volume. Tá? Então, mercado versus volume. Tem até um cálculo, uma fórmula básica que a gente faz, tá? De cálculo. O CoinMarketCap já faz aqui, ó, tá? Ele já deixa até calculado aqui essa discrepância, essa diferença entre mercado e volume. É óbvio que o tombo foi absurdo depois dos. O mercado dela estava em 5,12 bilhões e um volume de 281 milhões, milhão. Então caiu bastante, chegou ao fundo del poço em 427 milhões em volume e 14 milhões em mercado e volume aqui, tá? E aí depois recuperou em 2023, tá vendo que ela teve uma recuperação do mercado do volume? Aqui, ó, em 2024 também teve uma recuperação de mercado e volume, mas não refletiu no preço, por quê? Porque ninguém comprou a narrativa, tá? O preço foi só até a metade, tá vendo? Não recuperou isso aqui, tá? Mas recuperou a metade do começo de alguma coisa, certo? Então, quando a moeda não supera nem o que ela foi lançada, né, 0,41, ela foi para 0,44, esquece, aqui já... Essa aqui é a que vende tudo, né, amigo? Pra que diabo você tá segurando isso? Narrativa, vamos entrar no site da Telegraph. Telegraph. Quanto que ela custa? Eu não vi. 0,003539. Pelo amor de Deus, cadê a tradução, gente, disso aqui? Eu não sei ler inglês. Tá traduzido. Não, tá não. Apresenta AMP. Transforme dados complexos em on-chain insight. Eita, caramba. On-chain. De novo, o povo querendo vender on-chain. Sem explicar nem o que porra é uma blockchain. Porque quem vai entender on-chain sem primeiro entender blockchain? Aqui, do Web3, com tecnologia, The Graph. Mas aqui no CoinMarketCap, qual é? Na narrativa. IA. Eita! IA e Big Data, ela encaixa no DeFi, ela encaixa na IA Big Data, nessa Enterprise Solution, né? E o Web3. Se eu abrir cada uma dessas indústrias aqui, você vai ver que a Telegraph tem concorrentes muito melhores. Eu vou abrir todas as três, tá? Seja o que Deus quiser. Esse vídeo vai ter parte 2, porque são 11 moedas, eu não vou fazer análise de tudo de uma vez só, tá? Então, fica esperto. Olha, The Graph. Que a Bitenso é a que tem maior mercado nessa narrativa de IA e Big Data. A Near Protocol, tudo moeda que... Ih, já foi, narrativa já era. Ela não é a narrativa que tá aquecida, vamos ser bem sinceros aqui. Qual é essa daqui? Enterprise Solution, XRP que entra com... Quem é que vai olhar para The Graph quando tem XRP? Não tem, você tá entendendo? Dentro da narrativa, se tem uma moeda maior que tem atividade há muito tempo, até um preço competitivo aqui, esquece, The Graph já era para ter mandado embora. Eu preciso continuar falando? Não, né? Eu acho que você já entendeu que se a narrativa não tá na melhor... E em terceiro, qual é a narrativa? Web3. A Web3, lógico. Até a DOT tá melhor nessa narrativa, gente, pelo amor de Deus. Cadê a The Graph? Tá aqui. Essas são as narrativas que você precisa entender que são um pouco perigosas. Quanto mais complexo, mais perigosa é. IA já passou, né? Eu acho que a IA já deu o que tinha de dar. A não ser que eles comecem como é que diz? Como é que chama? Repaginar, né? Tipo, fazer uma relançar, remasterizar, sei lá, qualquer coisa do tipo. Que a IA já foi. The Graph vende tudo. Longo prazo esquece, porque isso aqui é complicado. Porque, vamos lá, mais uma vez, mesmo que ela esteja nessas três narrativas que são excelentes narrativas para os hypes aí futuros, que são boas narrativas, mas que estão adormecidas, ela tem essa concorrência muito feroz, ela tem a Bitência, a Near Protocol que todo mundo ama, o povo adora a Near Protocol. Ela só é uma moeda que não foi, né, mas a maioria adora. Near Protocol é favorita, a Randall é favorita. Quem mais aqui que é favorito? Daqui só essas, só. Randall e Nia, eu tenho certeza que são as favoritas aqui. A Bittenso é cara demais, ninguém quer.
Apesar de ser muito boa. Aqui ferrou mais ainda, porque a XRP é a favorita. Bitcoin Cash entra ali, mas ela é a favorita. Ela compete com a Hera, que é outra que é favorita também. Dentro da Web3, ela tá concorrendo com a DOT. A DOT, por mais que ela tenha esse tempo de vida, ainda existe um favoritismo para ela. Então, a Randall tá pegando nessa narrativa também. E a Chainlink, como é que compete? Você tem que entender que quem é que vai ficar entre Hera e Chainlink? Não dá, não faz sentido. O investidor, ele vai direto para aquilo que tem maior mercado e a The Graph não é. Então, nesse caso aqui, pro nosso amigo, que eu não sei o nome dele mais, que eu esqueci, eu acho que nem tem o nome dele aqui, né? Qualquer coisa aqui, esse cara aqui, do Reddit. Nosso amigo do Reddit, eu diria, venda tudo, vai embora, não é o melhor cenário aqui. Não. Então é US$ 50 que ele tá aqui em duas moedas já, né? Duas moedas que esses US$ 50 já poderia estar numa Solana, numa Ethereum, numa Chainlink. Ele já poderia pegar esses US$ 50 e já repor em outras moedas.